Então, a primeira questão é: um agricultor cruzou duas variedades puras, a primeira com flores amarela e fruto rugoso. Então, a parental vai ser com flor amarela e amarela e fruto rugoso, com flor vermelha e fruto liso. Então, todas as plantas da F1 possuíam a F1 dessas duas, produzia flor vermelha e fruto rugoso. Ou seja, para essas virem para cá, certamente elas serão dominantes. Então, a gente pode concluir, ou tentar concluir, mas vamos ler o resto do problema, que a vermelha é azão e rugosa bezão, né? Então, vamos ficar. A vermelha é a cor. Aí a gente tem vermelha. Eu preciso... Vermelha, não tem espaço, mas... Vermelha, azão. Amarela, azinho. E fruto, textura, né, do fruto. Textura do fruto. Rugoso, que seria bezão. E liso, bezinho. E isso se for A dominante sobre Azinho e Bezão dominante sobre Bezinho. A gente tem todas as plantas da F1 possuíam flores vermelhas e frutos rugosos. Sabendo que a variação da cor da flor e a forma dos frutos estão relacionados a dois genes localizados em um mesmo cromossomo a uma distância de 20 unidades de Morgan, quantas plantas com flores vermelhas e frutos serão esperadas em uma amostra de 1000 plantas? Temos 1000 plantas. 1000 plantas. Do cruzamento de indivíduos dessa F1, dessa aqui, com plantas homozigóticas recessivas. Então, a gente iria cruzar a vermelha, essa F1, com... Aí ele já fala com plantas homozigóticas recessivas, que seria essa F1. Não, acho que é essa... Cruzamento da F1 ainda, né? Eu não sei o que coloco, mas eu vou colocar isso. Cruzamento 2. Aí temos azão, bezão, que a gente ainda não sabe, por homozigóticas recessivas, certo? Então, a gente tem seguinte. Se aqui deu azão e aqui deu bezão, então a gente pode tentar concluir que a vermelha aqui para dar 100%, né? Aqui deu 100%, isso é um detalhe importante. Para dar 100%, e aqui ele diz variedades puras. Variedades puras lá no início. Significa que todas são homozigóticas, seja recessiva ou seja... Será que tá pegando a câmera? Acho que tá. Seja homozigótica ou seja recessiva, ela tem que ser pura. Ou seja dominante ou recessiva, ela tem que ser homozigótica. Aí a gente vem amarela. A gente colocou que amarela, azinho. E rugosa,
Bzão, como é homozigótica, tem pura, é Bzão, Bzão. Vermelha, começa com azão, mas como é homozigótica pura, azão, azão. E o liso, Bzinho, Bzinho. Beleza, partindo ela vai ter, então, 100% heterozigoto. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. É bem simples, não tem, só tem ligação gênica, né, que é o que o problema dá depois, mas não tem nada de epistasia ou interação gênica. A única interação é dominância. Então a gente vê. Vamos lá. Aqui. O cruzamento 2 vai ser azão, Bzão, Bzinho. Beleza? Aí a gente vê os gametas, né? Desses carinhas. A gente encontra a gameta azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho. E o único gameta que vem desse aqui é azão, azinho e Bzinho. Certo? Aqui fica. Não esquece que eu tenho 4 desse aqui também. Azão, Bzinho, azão, Bzinho, azinho, Bzinho, azinho, Bzinho. E aí ele vai ficar 4 aqui também. Ou seja, cada fileira dessa tem 4, que dá o total de 16 possibilidades dos descendentes desse cruzamento aqui. C2. Aí esse aqui vai ficar todo heterozigoto. Bzão, Bzão. Então, 1/4 de cada um. Perdão. A gente está trabalhando com o total da tabela, que é 16. A gente veria aqui, olha, AB, 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 AB. E completaria o quadro com os mesmos resultados. Mas daria sempre os mesmos resultados, então não fiz todos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Que é o que eu não escrevi na tabela. Mas tem mais 3 aqui. Certo? Porque aqui dá 4 gametas de total. Então, a gente vê 4 por 16, todos no mesmo. Beleza. Então, aí ele pergunta: quantas plantas com flores vermelhas e frutos rugosos são esperados em uma amostra? Primeiro, a gente precisa calcular essa distância, porque ela vai nos dizer qual é a distância entre os genes A e B, né? Nesse cromossomo. Então, o que a gente faz agora, né? A gente descobre quais são os recombinantes. Como a gente descobre isso? Então, por exemplo, com esse cara aqui, a gente tem os gametas parentais sendo azão, Bzão e azinho, Bzinho. Esses são os gametas parentais. E aqui azinho e Bzinho também, que já está aqui. Então, quais não são azão, Bzão e azinho, Bzinho? Esse e esse. Então, os gametas recombinantes, eles serão esse. Vamos lá. Os recombinantes, eles são definidos porque a gente tem uma distância entre os genes, né? E essa distância, ela dá também a probabilidade de ocorrer
o que a gente conhece como permuta gênica, que vai dar gametas diferentes dos parentais. Então, essa permuta gênica, ela ocorreu e formou esses dois, certo? E de acordo com a nossa tabela na proporção, pela segunda lei de Mendel, a gente tem essas proporções aqui. Só que como ela dá ligação gênica, ela dá uma distância entre esses cromossomos, então eles não vão seguir essa proporção provavelmente. Então a gente não vai usar essa proporção. Então a gente tem 1000 plantas. Deixa eu ver de novo o problema. Quantas plantas com flores vermelhas e frutos rugosos? A única flor vermelha com fruto rugoso é azão besão. Planta vermelha com fruto rugoso que é parental. Parental, recombinante, recombinante, parental. O número da distância entre os dois genes também é a porcentagem dos gametas recombinantes. Dos indivíduos recombinantes, dos gametas recombinantes, acho que é dos gametas recombinantes, dessa possibilidade de ter gametas recombinantes. Então, o 20 é um resultado que vem da soma dos indivíduos, desses indivíduos, a soma desses indivíduos, que eu vou chamar de X, a soma dos indivíduos recombinantes, dividido pelo total de indivíduos, que foi 1000, né? Nesse cruzamento aqui, originou 1000 indivíduos, certo? Então, e isso aqui vai resultar em 0,20, que você multiplicado por 100 dá esse resultado aqui, né? 20 unidades de Morgan. Então, e agora como a gente faz para chegar ao X? Aí a gente tem a calculadora, porque eu sou muito lerda. A gente tem, né? Faz aquela multiplicação cruzada, 1000 vezes 0,20. X vai ser igual a 1000 vezes 0,20, que vai dar igual a 200, certo? Então, X é igual a 200. 200 indivíduos recombinantes. Mas ele disse que tinha 1000 plantas no total e aqui só tem 200 recombinantes. Então, a gente vai pegar o total, que é 1000, menos 200 recombinantes, que vai dar 800? Acho que é 800, né? Beleza, 800. Deu 800 parentais. Só que a gente tem 2 parentais. Azão, 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 azinho, bezão, bezinho e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, esses 800 parentais vai ser dividido por 2, que vai dar igual a 400 indivíduos. Então, 400 indivíduos de azão, azinho, bezão, bezinho e 400 indivíduos de azinho, azinho, bezinho, bezinho. E o que ele pede é a quantidade de indivíduos com flor vermelha e fruto rugoso, né? Então, azão, azinho e bezão, bezinho igual a 400 indivíduos ou plantas.